Vamos então continuar aqui o Poder Expresso e convidar para a nossa conversa a professora Maíra Fernandes, ela que é advogada criminalista e professora na FGV Rio, para trazer mais detalhes e análises sobre, né, esse novo andamento que tivemos em relação a esse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Como a gente vinha conversando ali com a Paola, ela no final ali citou esses próximos passos. Então, após, né, essa manifestação da PGR, vamos ter então a manifestação desses réus que fazem parte do Núcleo 1. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso. Minha primeira questão é em relação a essas penas. Ó, antes da gente começar, vou pedir aqui para o Tiago para ele mostrar aqui quais são as penas que foram imputadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, em consequência para os outros réus também, menos essa questão de liderar a organização. Essa palavra liderar não está em relação aos outros réus desse núcleo 1, mas os crimes atribuídos a Jair Bolsonaro são de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Vou voltar aqui para a professora Maíra, porque a primeira pergunta é justamente sobre essa questão das penas. Tem variado um pouco entre 40 e 43 anos. Qual é a avaliação inicial sobre essa possível pena que pode ser, né, a gente pode ter como resultado desse julgamento? Muito boa tarde a você. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês no SBT. Então, são vários crimes. Cada crime tem uma pena. E, de fato, somando todas essas penas, pode chegar a 43 anos, né, considerando-se as penas máximas. Então, a organização criminosa, por exemplo, tem uma armada, tem uma pena máxima de 8 anos, mas há aumentos, né? Uso de arma, utilização do cargo do funcionário público, que podem chegar a 17 anos. A tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito tem uma pena máxima de 8 anos. O golpe do Estado, uma pena máxima de 12 anos. O dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com prejuízo, né, para a vítima, tem uma pena máxima de 3 anos. A deteriorização do patrimônio tombado, pena máxima de 3 anos. Veja, todas essas penas, eu estou falando da pena máxima. Então, somando as penas máximas, daria, no somatório geral, 43 anos, mas não necessariamente vai ser aplicada a pena máxima. Então, na fixação da sentença, se Bolsonaro for acusado, se for condenado por todos esses crimes pelos quais foi acusado, que agora a PGR pede a condenação, na hora de fixar a sentença, o ministro especifica quanto de pena para cada crime. Então, tem uma variação dali entre o mínimo e o máximo da pena. Não necessariamente uma pessoa condenada recebe a pena máxima, porque tem uma série de circunstâncias para isso. Então, e soma-se, de fato, as penas, somam-se de cada um dos crimes que estão sendo imputados e que agora a PGR pede a condenação. Na fixação da sentença, também, no momento da prolação da sentença, obviamente que ele pode ser absolvido de algum crime, né? Pode ser condenado, pode ser totalmente absolvido, pode ser condenado por todos os crimes, ou pode ser condenado por parte dos crimes. E aí, claro, as penas serão somente daqueles em que ele for condenado. E quando a gente fala, né, sobre esse caso do Mauro Cid, teoricamente, pela lei, quando houve esse pedido de perdão judicial, a pena dele já teria de ser reduzida para 2/3, e agora a PGR fala sobre 1/3. O que explicaria essa mudança ao seu olhar? A PGR, ele é o réu colaborador, né? Então, ele tem circunstâncias diferentes em relação aos demais. Desde o primeiro momento em que ele aceitou fazer a colaboração, ele sabia que ele iria receber um benefício por isso, né? O que aconteceu é que ele recebeu um benefício menor do que poderia ter recebido, porque a PGR, quer dizer, recebeu não, né? A PGR sugere, né? Recomenda, porque ainda não tem decisão. Mas a PGR, no parecer final, agora, nas alegações finais, ela pede uma aplicação de uma pena com um benefício menor do que inicialmente
estipulado, porque ela diz que ele deixou de falar coisas importantes, pontos importantes que deveriam, na visão da PGR, terem sido ditos desde o início. Então, por conta dessas omissões, ela não aplica o benefício máximo, ela aplica o benefício com uma diferenciação. Agora, claro que é uma pena diferenciada, porque ele é um réu colaborador. Então, entende-se que ele colaborou com a justiça, com a acusação, para que fosse feita toda essa investigação criminal e essa ação penal. Então, desde o início, o combinado era de que a pena seria diferente para o colaborador. E, professor, estamos já nessa reta final em relação a esse núcleo 1 desse inquérito. A minha questão é se, mesmo após o julgamento, a gente sabe que ainda tem um processo aí, mas se ainda cabe recursos, mesmo sendo ali última instância, se tratando da Suprema Corte, se caberia ainda algum recurso, né, a uma possível condenação. Sim, Sônia, cabem ainda 2 recursos possíveis. Um que a gente chama de embargos de declaração, esse cabe sempre, com certeza, se houver na decisão final alguma omissão, contradição, obscuridade na decisão. Ou seja, se a decisão deixar de abordar algum ponto importante levantado pela defesa, e, portanto, tiver sido omissa nesse tópico, a defesa pode fazer embargos de declaração para, aclarar essa questão e que para que o STF se pronuncie especificamente sobre aquele ponto. Agora, se o julgamento não for unânime, caberá ainda o que a gente chama de embargos infringentes. E esses embargos infringentes, eles têm um poder de alteração da decisão, né? Porque, de fato, isso vai ser julgado pelo plenário, com a participação de outros ministros que não estão julgando na primeira turma, e isso pode até, eventualmente, alterar o julgamento. Então, não necessariamente serão possíveis os embargos infringentes, porque, como eu disse, depende de não haver uma decisão unânime. Se houver uma decisão unânime, não caberá os embargos infringentes. Os embargos de declaração, normalmente, a defesa consegue argumentar ali ou alguma contradição ou alguma omissão e fazer os chamados embargos de declaração. Então, na verdade, as próximas estratégias das defesas vai depender também desse resultado do julgamento lá na primeira turma, né? Sim. Antes disso, é só bom lembrar que tem uma fase, o que aconteceu agora foi o Ministério Público se manifestando, né? O Ministério Público é o acusador, mas é também o fiscal da lei. Então, ele começa acusando na denúncia, depois ele faz o que nós chamamos agora de alegações finais. Então, nessas alegações finais, ele pediu a condenação de todos e agora abre o prazo para as defesas apresentarem as alegações finais. Então, eles vão tentar, claro, rebater esse documento do Ministério Público. E aí, somente depois disso, ainda tem uma fase de sustentações orais e aí sim a decisão final. E aí, desta decisão, caberão, como eu disse, os tais embargos de declaração ou, eventualmente, embargos infringentes. Professora Maíra Fernandes, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso, trazendo esses temas que nem sempre são tão próximos ali, de fato, da população. Muito obrigada pela sua orientação e esclarecimento também aqui a quem nos acompanha. Uma ótima tarde a você. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Um abraço. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.